Lisbeth. Sofrimento silencioso, culpa interior e o início do despertar da consciência. O testemunho do espírito. Lisbeth, apresentado na segunda parte de O Céu e o Inferno, revela um tipo de sofrimento espiritual discreto, porém profundo, marcado pela culpa interior silenciosa, pela fragilidade emocional e pela dificuldade de enfrentar a própria consciência. Seu relato mostra que a dor espiritual nem sempre se expressa por revolta ou desespero explícito, mas pode manifestar-se como tristeza persistente e sensação de indignidade. Lisbeth se manifesta com lucidez suficiente para reconhecer sua condição, mas profundamente abatida. Sua consciência está tomada por um sentimento contínuo de pesar e inferioridade moral. Ela percebe que suas escolhas em vida, embora não tenham sido marcadas por grandes faltas visíveis, foram conduzidas por fraqueza de caráter, dependência emocional e ausência de firmeza interior. Esse reconhecimento pesa intensamente sobre sua consciência. A psicologia profunda moderna ajuda a compreender esse estado. Pessoas que vivem dominadas pelo medo de errar, pela submissão excessiva ou pela dificuldade de assumir responsabilidade emocional tendem a desenvolver sentimentos crônicos de culpa e desvalor. Quando cessam os mecanismos de compensação da vida material, esses sentimentos emergem com força, gerando sofrimento interior prolongado. O Espiritismo esclarece que o sofrimento de Lisbeth não é punição, mas resultado da consciência que desperta para a própria omissão interior. Não se trata apenas do que foi feito, mas do que deixou de ser desenvolvido. Coragem moral, autonomia emocional e responsabilidade pelas próprias escolhas. A consciência, ao perceber essas lacunas, sofre. A ciência moderna reforça essa leitura ao demonstrar que o amadurecimento psicológico exige enfrentamento consciente dos próprios limites. Evitar conflitos, delegar decisões importantes ou viver à sombra da vontade alheia pode gerar aparente tranquilidade em vida, mas cobra um preço elevado quando a consciência se amplia. Outro ponto marcante do testemunho de Lisbeth é a passividade diante do sofrimento. Ela sofre, mas ainda não encontrou força interior para transformar esse sofrimento em impulso de mudança. Esse estado é comum em fases iniciais do despertar da consciência, quando o indivíduo reconhece o problema, mas ainda não desenvolveu confiança para agir. O Espiritismo ensina que esse estado não é definitivo. À medida que Lisbeth compreender que a justiça espiritual não exige perfeição, mas esforço sincero de crescimento, seu sofrimento começará a se transformar. O sentimento de culpa cede lugar à responsabilidade consciente quando a consciência percebe que sempre existe possibilidade de aprender e avançar. Esse testemunho também nos convida a refletir sobre um aspecto frequentemente negligenciado. A omissão interior também gera consequências espirituais. Não assumir a própria vida, não desenvolver firmeza moral e não cultivar autonomia emocional são escolhas que moldam profundamente o estado da consciência. Lisbeth representa muitas consciências sensíveis e fragilizadas, que não se veem como más, mas que também não se posicionaram diante da própria existência. Seu relato nos lembra que a evolução espiritual exige coragem interior, mesmo que silenciosa e gradual. Refletir sobre esse testemunho é um convite à autocompaixão aliada à responsabilidade. Reconhecer fragilidades sem se condenar, desenvolver autonomia emocional e assumir conscientemente as próprias escolhas são passos fundamentais para a libertação interior. Se esse relato ajudou você a refletir sobre culpa silenciosa, fragilidade emocional e despertar da consciência, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Sua participação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas.